encontro do nosso curso de formação, de nosso minicurso, intitulado A Vivência dos Sacramentos numa Igreja Sinodal. Tendo como público-alvo, especialmente os catequistas e todos os interessados em aprender sobre o tema, nós trataremos, ao longo de 4 encontros, já tivemos o primeiro, sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã no contexto da sinodalidade. Então, estamos vivendo os tempos de sinodalidade, protagonizados pelo Papa Francisco. Entretanto, mesmo tendo ele partido, mas a sua proposta de uma igreja sinodal continua válida. E aí precisamos entender, nesse contexto de sinodalidade, de uma igreja sinodal, como é que se vive a dimensão sacramental? Como é que ficam os sacramentos? Já tivemos o primeiro encontro, especificamente sobre o batismo, e esse nosso segundo encontro versa especificamente sobre a Eucaristia. Bom, nosso tema de hoje, portanto, é a Eucaristia, ápice da comunhão numa igreja sinodal. Creio que vocês lembram do nosso primeiro encontro, quando nós falamos que o batismo é a fonte da missão. Fonte da missão. Agora a gente apresenta um outro conjunto de palavras para definir o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da comunhão. Então lembremos-nos que para o sínodo foi definido 3 palavras-chave: missão, comunhão e participação. Missão, comunhão e participação. Para cada um desses sacramentos da iniciação cristã, fizemos um equivalente. Para o batismo, a missão; para a Eucaristia, a comunhão; e para a crisma, a participação. Vimos no encontro passado que o batismo é fonte da missão da igreja. A missão da igreja brota do batismo. É a fonte de tudo, de onde tudo jorra, de onde tudo emana. Agora a gente vai ver que é o ápice da comunhão na igreja, o ápice da comunhão é o sacramento da Eucaristia, o ápice. Lembrando que o ápice é aquilo que está no alto, né? O ápice é aquilo que está no alto, aquilo que está no topo. Aquilo que está no topo. Portanto, o ápice da vida cristã é quando a igreja celebra a Eucaristia. Alguns aspectos essenciais do dogma eucarístico na Igreja Católica. Sabemos, então, que a Eucaristia é um dogma, né? A Eucaristia é um dogma dentro da Igreja. Naturalmente, que a Igreja ela não inventou a Eucaristia. Em sua fundamentação bíblica, é possível notar 3 etapas distintas do desenvolvimento da Eucaristia na Sagrada Escritura. Ela pode ser vista como figura no Antigo Testamento e na própria pregação de Jesus, como um acontecimento, quando instituída por Jesus na última ceia, e no tempo da igreja, que vive o hoje, que se vive hoje como o sacramento. Então, entender essas 3 etapas distintas de compreensão da Eucaristia. A Eucaristia como figura, a Eucaristia como acontecimento e a Eucaristia como sacramento propriamente dito. Como figura, a Eucaristia como figura, é possível vê-la já em Abraão, lá no Gênesis, quando o sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, lhe traz pão e vinho. É interessante essa passagem, peço que vocês anotem para lê-la depois, Gênesis 14, 17 e 20, o sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem misterioso no Antigo Testamento. Ele não tem origem, não se diz a sua origem, não se diz também o seu destino final. Simplesmente ele entra em cena naquele momento, oferecendo a Abraão o sacrifício do pão
e do vinho. Ora, pelo fato do sacerdote Melquisedeque ser uma figura enigmática, que não tem nem origem, nem princípio, nem fim, né? Nem origem, nem o final da sua história, o sacerdócio de Melquisedeque, ele sempre foi lido como a figura do sacerdócio de Jesus. É por isso que se o salmista então canta: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Falando de Cristo, falando do sacerdócio de Jesus. Tu és sacerdote para sempre. Porque o sacerdote eterno, o sumo e eterno sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos essa figura, essa antecipação da Eucaristia lá com o personagem Melquisedeque. Uma outra antecipação é no maná no deserto. No maná no deserto. Quando Deus manda o maná para alimentar o povo. Ora, ali, o pão que é o maná que alimenta o povo prefigura a Eucaristia. No sacrifício de Abraão com Isaque, quando Abraão quer fazer o sacrifício de seus filhos, a Eucaristia é sacrifício, né? A Eucaristia é sacrifício. No Cordeiro Pascal, os cordeiros que eram imolados no templo. Interessante, a hora que Jesus morre, né? Qual é a hora que Jesus morre? Às 15 horas. Por isso que a celebração da Sexta-feira Santa é sempre às 15 horas, né? No horário da morte de Jesus. E interessante que nesse horário das 15 horas, né? Nesse horário das 15 horas, é o horário em que no templo os cordeiros eram sacrificados. Era o horário do sacrifício no templo. E é interessante que enquanto no templo, nesse horário, há o sacrifício do cordeiro, do animal, nesse mesmo horário, na Páscoa Nova, na Nova Aliança, não mais o animal está sendo sacrificado, mas o próprio Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz às 15 horas. Depois, na pregação de Jesus, ele mesmo deu o sinal de que seria depois o pão celestial, seja nas bodas de Caná, ou na multiplicação dos pães. Dizemos que a multiplicação dos pães é um sinal da Eucaristia. Do Jesus que multiplica 5 pães e 2 peixes e sacia uma multidão, figura a Eucaristia que é multiplicada. A Eucaristia é multiplicada quando partilhada, a comunhão eucarística, né? Seguido do discurso do pão da vida, aquele conhecido discurso de Jesus em João capítulo 6. Um longo discurso, quando no centro desse discurso ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O qual já assinalou que a Eucaristia seria causa de escândalo, né? Quando diz que a minha carne é verdadeira comida, o meu é verdadeira bebida, né? É verdadeira bebida. Então, ele já assinala esse aspecto eucarístico. Então, em resumo, o que a gente pode ver dessas informações? Que há muitos elementos bíblicos, há muitos sinais, há muitas figuras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, que antecipam para nós o acontecimento eucarístico, né? A Eucaristia. Como acontecimento, é possível vê-la nos evangelhos sinóticos. E é lembrar que os evangelhos sinóticos são aqueles 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus, Marcos e Lucas, que narram a última ceia de Jesus com seus discípulos. Então,
A Eucaristia, como acontecimento, se dá na última ceia. A última ceia é narrada pelos 4 evangelistas. Entretanto, Mateus, Marcos e Lucas narram aquilo que Jesus fez na última ceia, com o pão e com o vinho. E João narra a continuidade dessa ceia quando mostra o que Jesus fez depois dela, o lava-pés, quando abaixou-se para lavar os pés dos seus discípulos. Já no testemunho de Paulo, 1 Coríntios 11, 23 a 26, o mais antigo de todos os relatos bíblicos sobre a última ceia, também se vê a importância da Eucaristia na vida das comunidades, cuja veracidade também se pode atestar no relato dos discípulos de Emaús. Todos nós conhecemos o relato dos discípulos de Emaús, quando aqueles 2 discípulos reconhecem Jesus ao partir o pão, como diz os discípulos. Não ardia aos nossos corações quando ele nos falava as Escrituras e repartia o pão para nós? Então, o coração dos discípulos arde quando Jesus parte o pão, a Eucaristia. Os Atos dos Apóstolos também falam da fração do pão no primeiro dia da semana, o domingo. A fração do pão no primeiro dia da semana, donde emana a relação entre a Eucaristia e o domingo, dia do Senhor por excelência. É por isso que o dia consagrado à Eucaristia é o domingo. Porque o próprio Atos dos Apóstolos, então, diz que a comunidade cristã, no primeiro dia da semana, se reunia para a fração do pão. A fração do pão quer dizer a comunhão, a Eucaristia. Portanto, como acontecimento, quando é instituída a Eucaristia? Na última ceia. A última ceia é o acontecimento decisivo para que a Eucaristia seja instituída. E quem institui é o Cristo. É por isso que a igreja não inventa a Eucaristia. A igreja não inventa a Eucaristia. Porque quem celebra a primeira missa, podemos dizer assim, quem celebra por primeiro a Eucaristia é o Senhor Jesus Cristo. Quando na última ceia ele tomou o pão, tomou o vinho e dá graças a Deus, e aí vale lembrar o significado da expressão Eucaristia. Eucaristia quer dizer isso, ação de graças, certo? A palavra Eucaristia em grego, Eucaristia é uma expressão grega, né? Eucaristia. E no grego, a expressão Eucaristia quer dizer ação de graças. É por isso que na fórmula de consagração, também dita por Jesus Cristo, o padre repete as palavras de Jesus. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Tomou o vinho, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente, creio que todos nós já atentamos essa expressão, por 2 vezes o padre diz deu graças, partiu o pão, deu graças novamente, distribuiu o vinho. Portanto, Eucaristia é ação de graças ao Pai. Ação de graças ao Pai. Por isso que a Eucaristia, a finalidade da Eucaristia é para a glória do Pai. É para a celebração do Pai. Isso está bem visível na doxologia. Quando o padre reza por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Certo? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós Deus Pai Todo-Poderoso. A vós Deus Pai. Portanto, a Eucaristia é uma ação de graças ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas é uma ação de graças ao Pai. Celebrado, então, como acontecimento. Portanto, a Eucaristia, ela é bíblica.
ela é bíblica. E o próprio Jesus Cristo foi quem pediu: fazer isso em memória de mim. Portanto, é missão da igreja celebrar todos os dias a Eucaristia. É missão da igreja celebrar todos os dias a Eucaristia, até a vinda de Jesus. Quando a igreja vai deixar de celebrar a missa? Somente quando Jesus voltar. Somente quando Jesus voltar é que a igreja deixará de celebrar a Eucaristia. Porque ele pediu que fizéssemos isso até a sua vinda. É por isso que a oração eucarística, ela tem uma dimensão escatológica. A oração eucarística, ela tem uma dimensão escatológica. Quando nós celebramos a Eucaristia, logo após que o padre então diz as palavras de consagração, ele diz mistério da fé. Portanto, a Eucaristia é mistério. A Eucaristia é um mistério. É o mistério que nós celebramos, que nós rezamos, que nós comungamos. A Eucaristia é esse mistério. É o mistério da fé. É o mistério da fé. Diante da invocação do padre, mistério da fé, a comunidade responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Olha só, a Eucaristia, ela nos convida a olhar para o futuro, a voltar os nossos corações e o nosso olhar e a nossa esperança para o futuro, à espera do Senhor Jesus que virá. Ou em outra resposta, quando a comunidade diz: todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Enquanto esperamos a vossa vinda. A Eucaristia nos leva a olhar para o futuro, à espera da volta do Senhor. A Eucaristia tem uma dimensão escatológica. Na teologia, escatologia é a ciência que estuda as coisas últimas. Céu, inferno, purgatório, juízo final. Por isso eu digo dimensão escatológica. Aquilo que nos olha para as coisas últimas. Né? Aquilo que nos leva a contemplar as coisas últimas. Portanto, a Eucaristia é um acontecimento. A Eucaristia é um acontecimento. Como sacramento, eu já antecipei o último ponto, como sacramento é o período em que a igreja vive até que ele venha. Então a igreja, ela celebra a Eucaristia enquanto sacramento, até que ele venha. Aquilo que eu falei, até quando? Até quando a igreja vai celebrar a Eucaristia? Até que o Senhor volte. Até que ele venha. Celebrará todos os dias, dominicalmente. Celebrar a Eucaristia como sacramento. O que é um sacramento? De maneira muito simples, a conceituação de Santo Agostinho nos ajuda a entender o que é um sacramento. Santo Agostinho dizia: a Eucaristia, qualquer sacramento, a Eucaristia é um sinal visível de uma graça invisível. Repito, o que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível. A graça que o sacramento produz, isto é, o efeito, a gente não visualiza, porque é uma graça invisível aos nossos olhos. Mas o sinal é concreto. O sinal sacramental é visível. O padre não celebra a Eucaristia como faz de conta. Para celebrar a Eucaristia, o que o padre precisa ter? Pão e vinho. Não é isso? Não se celebra a Eucaristia se não tiver
o pão e o vinho. O sinal. Não se celebra o batismo se não tiver o quê? A água. Sem água não tem batismo. O padre não vai chegar e dizer, ei, tu tá batizado. Me batiza, padre. Não, tu tá batizado. Tem que ter a água, tem que jogar água na cabeça. Se não jogar, não vale. Se tu jogar, não vale. Tem que ter a água. A crisma. Tem que ter o óleo. Tem que ter o óleo. Certo? Se não tiver o óleo, o bispo não pode dizer, tu tá crismado. Vem cá, vou te dar uma bênção, tu tá crismado. Não, tem que ser ungido pelo óleo. E o matrimônio? O padre celebrar o matrimônio, tem que ter o quê? O casal. Se não tiver o casal, não tem matrimônio. Tem que ter um casal, tem que ter homem e mulher. Tem que ter homem e mulher. Porque quem celebra o matrimônio é o próprio casal. É o próprio casal. Portanto, se não tiver o casal, não tem matrimônio. Se não tiver o homem e a mulher dispostos a dizer sim, não tem matrimônio. Então, para cada sacramento, existe um sinal concreto que expressa de maneira visível aquele sacramento. E repito, sem esse sinal concreto, sem esse sinal concreto, não há o sacramento. É por isso que nós dizemos que o sacramento, para ser válido, ele tem 3 condições. Para o sacramento ser válido, tem que ter 3 requisitos, tem que ter 3 condições. A primeira, tem que ter a matéria. A matéria. Padre, o que é a matéria? É o sinal. Vou dar um exemplo. O batismo. Qual é a matéria do batismo? A água. Não é Coca-Cola, não é leite, é água. Água pura. Certo? É água. Essa é a matéria do batismo. Tem que ter a matéria. Depois, tem que ter a fórmula. A fórmula. E a fórmula é aquela. A fórmula é aquela prescrita pela igreja. Por exemplo, qual é a fórmula prescrita para a igreja para o batismo? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se um padre diz, eu te batizo em nome do Senhor Jesus, não vale. Não foi batizado. Eu te batizo em nome do Espírito Santo, também não vale. Eu te batizo em nome da Trindade, também não vale. Tem que dizer, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também a fórmula tem que ser pessoal. Eu te batizo. Eu te batizo. A gente tem que escutar isso. O padre dizer, eu te batizo. Não é válida, por exemplo, a fórmula, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não valeu aquele batismo. Nós te batizamos. Mas, padre, nós não. Não é nós, não somos nós que batizamos. Sou eu. Esse eu, gente, esse eu não é o eu do padre. Porque, como diz Santo Agostinho, em cada sacramento é Cristo que ministra. Quem batiza é Cristo que batiza. Quem consagra é Cristo que se consagra. Quem crisma é Cristo que crisma. Por isso, eu te batizo. O eu não é o padre. Ele é o porta-voz de Cristo. É Cristo dizendo, eu te batizo. Por isso, eu. Né? Então, existe uma fórmula. Para a Eucaristia. Qual é a fórmula da Eucaristia? Aquelas palavras centrais. Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, isto é o cálice, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Então, para cada sacramento tem uma fórmula. Como também, para cada sacramento tem um ministro. Quem celebra validamente a Eucaristia?
Quem celebra validamente a missa? Qualquer pessoa? Não. O padre e o bispo. Só padre e bispo, certo? Nós sabemos muito bem disso. Só padre e bispo podem celebrar a missa. Portanto, eles são os ministros ordenados, designados e autorizados para isso. Então, para cada sacramento, nós temos uma matéria, uma fórmula e um ministro. Da Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho. Se não tiver pão e vinho, não tem missa. O padre foi para o interior e ele esqueceu de levar o vinho. Ele vai ler o evangelho, vai fazer uma partilha da palavra, vai fazer uma celebração da palavra, mas missa não vai ter, porque não levou. Não se pode celebrar a missa sem o pão e o vinho, a matéria. Não pode celebrar a missa se não dizer a fórmula. A fórmula é a oração eucarística. É por isso que a oração eucarística está lá escrita no livro, no missal romano. Para que o padre não erre, para que o padre não se ache no direito de inventar as coisas. O padre não pode inventar a fórmula da cabeça dele. Não pode. Tem que celebrar de acordo com aquilo que está prescrito pela igreja. Então tem que ter a fórmula, a oração eucarística. E tem que ter o ministro. Para ser missa, tem que ser padre ou bispo. Só padre ou bispo celebra a missa. Não tem missa do diácono, como eu já escutei essa expressão. Tem gente que diz, missa do diácono. Tem gente que diz, missa do seminarista. Não tem. Não tem missa de seminarista, não tem missa de diácono. Não tem missa de padre, tem missa de bispo. Só e somente se, somente se. Se for padre ou bispo, certo? Então, isso é a dimensão sacramental da Eucaristia. A relação entre Eucaristia e sinodalidade. A reflexão sobre a igreja, de modo geral, precisa levar em conta que a igreja é fundamentalmente uma realidade eucarística. Os próprios documentos da igreja diz: a Eucaristia faz a igreja. Portanto, a igreja era uma realidade eucarística. A igreja, não existe igreja católica sem Eucaristia. Porque a igreja é uma realidade eucarística. Isto é criada continuamente e recriada sempre de novo pela Eucaristia que celebra, seguindo a determinação do Senhor. A determinação do Senhor é fazer isso em memória de mim, que ele confiou como memorial da Páscoa nova e definitiva. À luz dessa tradicional convicção, pode-se perguntar: se toda a igreja tem um caráter eucarístico, que relação a Eucaristia tem com a sinodalidade, que é o tema do nosso minicurso, né? Qual é a relação que a Eucaristia tem com a sinodalidade? Então, lembrem e guardemos isso no coração. A igreja é uma realidade eucarística porque a Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia faz a igreja. E vice-versa. A igreja faz a Eucaristia. Porque a Eucaristia não cai do céu pronta. É a igreja que faz a Eucaristia. E só existe Eucaristia dentro da igreja. Só existe Eucaristia dentro da igreja. Por isso que só se tem a comunhão eucarística dentro da comunidade, dentro da inserção de uma comunidade de fé. Então, entender esse mistério de comunhão que existe entre a igreja e a Eucaristia. No contexto da eclesiologia conciliar do povo de Deus, do Concílio Vaticano II, o conceito de comunhão exprime a substância profunda do mistério e da missão da igreja.
que tem na celebração da Eucaristia a sua fonte e seu ponto culminante. Olha só esse texto belíssimo da Comissão Teológica Internacional, citado pela Comissão Teológica Internacional e citado no documento final, número 31. O conceito de comunhão, que a gente está falando a Eucaristia como fonte de comunhão na igreja, o conceito de comunhão exprime esse mistério mais profundo, mistério da missão da igreja. Portanto, que tem na celebração da Eucaristia a comunhão da igreja, a perfeita comunhão da igreja, tem a sua fonte e o seu ponto culminante, ou seja, a união com Deus Trindade e a unidade entre as pessoas humanas que se realiza em Cristo, através do Espírito Santo. Bonito. A comunhão da igreja, através da Eucaristia, se revela de dois modos. Em uma relação vertical, isto é, na comunhão com Deus. A Eucaristia é uma profunda comunhão com o Senhor. É um mistério de intimidade com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. A comunhão com Deus, né? A comunhão com o Senhor. Mas também a comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Portanto, é inválida uma Eucaristia onde a comunidade está desunida. Não há sentido celebrar a Eucaristia onde não há unidade. Porque a Eucaristia é fonte de comunhão e de unidade. Ora, o que nós podemos... Como é que nós podemos comungar? Como é que nós podemos comungar a Eucaristia no domingo, se ao longo da semana odiamos o nosso irmão? Não há sentido você comungar a Eucaristia no domingo se você passa a semana odiando o seu irmão. Portanto, a Eucaristia, ela é fonte de amor. Ela é fonte de unidade. Essa união é com Deus, mas também a união com as pessoas, com os irmãos. Nesse contexto, a sinodalidade indica o modo específico de viver e agir na igreja, povo de Deus, que manifesta e realiza concretamente o seu ser comunhão no caminhar juntos, sinodalidade, né? Já expliquei para vocês no encontro passado essa definição de sinodalidade, como caminhar juntos, na reunião em assembleia e na participação ativa de todos os seus membros na missão evangelizadora. Eu vejo que a nossa condição de povo de Deus se revela e se manifesta quando nós formos uma assembleia. Quando a comunidade se reúne e forma uma assembleia litúrgica, uma assembleia celebrativa, ela manifesta a sua condição de povo de Deus, na mais perfeita unidade. Na mais perfeita unidade. Na mais perfeita unidade. A comunhão expressa, portanto, a essência do mistério e da missão da igreja, cuja fonte e ápice se encontra na celebração da Eucaristia. Aquilo que a gente já falou. A fonte e o ápice da comunhão da igreja se manifesta na celebração da Eucaristia, conforme o documento final que a gente já leu, número 31. A comunhão tem sua raiz, portanto, no próprio Deus, onde a unidade entre as pessoas se realiza por meio de Cristo e do Espírito Santo. Aquilo que a gente já falou. No contexto eclesiológico, a comunhão remete à ideia do povo de Deus como uma comunidade de fiéis em relação com Deus e entre si. Como destaca o documento final do Sínodo, a communio fidelio, a comunhão dos fiéis, é inseparável da communio ecclesiarum, isto é, da comunhão da igreja, refletindo a unidade visível que se manifesta na comunhão dos bispos e, em última instância, na comunhão com o bispo de Roma, o Papa, princípio de unidade na Igreja Universal, certo?
Então, o que é que nós temos aqui, segundo o texto que nos é apresentado? Que a comunhão, no contexto eclesiológico, essa comunhão eucarística, certo? Remete à ideia do povo de Deus como uma comunidade de fiéis que celebra a Eucaristia, nessa comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, a comunhão dos fiéis entre si, a unidade do povo de Deus, ela está inseparável da comunhão da igreja, que se manifesta na comunhão com o bispo. Por isso que na diocese, o princípio de comunhão é o bispo diocesano, ele que é o sinal de unidade, como também na igreja como um todo, na igreja universal, o nosso sinal de unidade é o Papa. Por isso um só bispo diocesano, por isso um só Papa, a garantia da unidade. Da unidade. Isso é muito importante entender, porque a gente precisa ter unidade. A unidade aqui é a palavra-chave de hoje. Porque a Eucaristia, repito, ela é fonte de unidade. Essa unidade está em todos os sentidos. Quando a gente vai pelado para frente, quando o Concílio Vaticano II, por exemplo, fala da comunhão, da participação ativa dos fiéis na liturgia. Isso é por causa da unidade, né? Isso é por causa da unidade, que brota da Eucaristia. Então, a Eucaristia é princípio de comunhão. E comunhão, entendemos aqui unidade. Comunhão é sinônimo de unidade do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser disperso. Não pode ser faccionado. Mas o povo de Deus tem que ser um povo unido. E a Eucaristia tem que ser sempre um sinal dessa unidade do povo de Deus. A comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia é fonte de unidade. É fonte de unidade. A Eucaristia e o batismo são os sacramentos estruturantes da igreja como koinonia. Koinonia em grego quer dizer comunhão. Comunhão. Certo? Então, a Eucaristia e o batismo são os sacramentos estruturantes dessa comunhão no corpo e sangue de Cristo. E a koinonia, em grego, koinonia é comunhão, a koinonia tem seus sinais visíveis na comunhão na fé, nos sacramentos, no credo que nós professamos, na pessoa do bispo, sinal visível dessa realidade. Então, como é que se manifesta essa comunhão eclesial? Essa comunhão dentro da comunidade? Muitos sinais. A comunhão na fé. Como diz São Paulo, uma só fé que nós professamos. Não é isso? São Paulo vai dizer, há uma só fé. Portanto, há uma comunhão na fé. Há uma comunhão nos sacramentos. Recebemos o mesmo sacramento. A comunhão no credo. Professamos uma única fé. A comunhão na pessoa do bispo. São sinais concretos dessa unidade eucarística. Certo? São sinais concretos dessa unidade eucarística. Os sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia, são fundamentais para a vivência da comunhão. Pois, como afirma São Paulo, porque há um só pão, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Na Eucaristia, a Igreja experimenta e celebra a sua unidade como corpo de Cristo, sendo continuamente renovada para a missão. Então, o sinal da comunhão e da unidade na Eucaristia, que a gente tem insistido muito, é a unidade. Há um só pão, há uma só Eucaristia, portanto, nós formamos um só corpo. É por isso que Santo Agostinho também vai dizer: nós somos chamados a nos tornar aquilo que nós recebemos. O que nós recebemos? O corpo de Cristo. Ora,
Se eu recebo em mim o corpo de Cristo, eu sou chamado a ser o quê? Corpo de Cristo. Eu sou chamado a ser corpo de Cristo. Eu sou chamado a me tornar aquilo que eu recebo. Ora, recebendo o corpo de Cristo, eu preciso conviver como corpo de Cristo. E aí a metáfora do corpo. Eu gosto muito da metáfora do corpo que São Paulo apresenta na carta aos Coríntios. Paulo diz: os órgãos do corpo são interdependentes entre si. Um depende do outro. Ele diz: o olho não pode dizer à boca, eu não preciso de você. A boca não pode dizer à mão, eu não preciso de você. O pé não pode dizer ao ouvido, eu não preciso de você. Todos os órgãos do corpo humano são interdependentes entre si. Cada um tem algo a contribuir e cada um não se isola. Já pensou se o nosso corpo fosse todo olho? Se o nosso corpo fosse todo boca? Não. A beleza do corpo humano é porque ele tem olho, tem boca, tem ouvido, tem pé, tem mão, tem cabeça, tem nariz. De tal modo que somente a unidade de todo o corpo humano garante que o corpo seja um corpo sadio. Ora, a metáfora do corpo humano, Paulo aplica à igreja. A igreja também é como um corpo humano, cuja cabeça, quem é a cabeça? É Cristo, não é isso? A cabeça da igreja é o Senhor, né? Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo, a igreja. Portanto, todos nós somos o corpo. De tal modo que estamos unidos à cabeça, não podemos viver sem a cabeça. Corpo sem a cabeça é morto, né? Se corta a nossa cabeça, o corpo morre. A cabeça não pode se separar do corpo, como também não adianta uma cabeça sem corpo. Não adianta uma cabeça sem corpo. É por isso que Cristo precisa da igreja. Ele quis precisar da igreja, fazendo da igreja o seu corpo. Ele quis precisar da igreja, fazendo da igreja o seu corpo. E nós somos membros desse corpo. Portanto, membros do corpo de Cristo, temos que viver a mais perfeita unidade. Temos que viver a mais perfeita unidade. O caminho sinodal da igreja é plasmado e alimentado pela Eucaristia. Nessa relação entre Eucaristia e sinodalidade que a gente tem falado. Então, o caminho sinodal ele é plasmado, ele é alimentado pela Eucaristia. Esta, a Eucaristia, é o centro de toda a vida cristã para a igreja universal, a igreja total, para as igrejas locais e para os fiéis cristãos. A sinodalidade tem a sua fonte, o seu cume, na celebração litúrgica e, de modo singular, na participação plena, consciente e ativa na reunião eucarística. A comunidade com o corpo e o sangue de Cristo, a comunhão com o corpo e sangue de Cristo, faz com que, apesar de sermos muitos, sejamos um só pão e um só corpo, pois todos participamos de um só pão. É o que vai dizer São Paulo, né? Mesmo sendo muitos, mas nós somos um só corpo, porque todos nós participamos de um único pão. De um único pão. Então, não existe igreja sinodal sem Eucaristia. Essa é a grande verdade que deve ser posta hoje em nossas mentes e nossos corações. Não existe uma igreja sinodal senão aquela que se reúne para celebrar a Eucaristia. Para celebrar a Eucaristia. Não existe igreja sem Eucaristia. Não existe sinodalidade sem Eucaristia. O caminho sinodal da igreja, a igreja sinodal, ela é plasmada, ela é alimentada, ela é fortalecida, ela é nutrida
pela Eucaristia, sinal da unidade, sinal concreto da comunhão. Interessante também aí quando o texto diz, a sinodalidade tem a sua fonte na celebração litúrgica e, de modo singular, na participação plena, consciente e ativa na reunião eucarística. Isso aqui é bonito. A participação plena, consciente e ativa de todos os fiéis na Eucaristia. É tão bonito quando a gente celebra a missa e toda a comunidade canta, e toda a comunidade participa, e toda a comunidade reza, e toda a comunidade responde à missa. Podem prestar atenção. E como é seca, como é vazia, uma missa onde a Assembleia não canta, onde a Assembleia não participa, onde a Assembleia não responde à missa, porque há lugares pelo Brasil afora onde o povo sequer sabe responder à missa. E o padre está lá, mas parece que ele está sozinho. Parece que o padre está sozinho. Porque para responder à missa ninguém sabe. Aí o padre diz e responde ao mesmo tempo. O padre diz e responde ao mesmo tempo. Ora, a participação plena, consciente e ativa de todos, gente, é um sinal de unidade perfeito que se reflete na liturgia. Então, eu acho que o que a gente deve levar também para nossas comunidades, né, como catequistas, como lideranças, é isto. É de que a comunhão se revela na participação. A gente vai falar no próximo encontro muito de participação. Né? A participação de todos. Onde todos possam ter voz, vez, sentir-se membros da comunidade, não sentir escanteados, rejeitados, não. Mas estarem lá, inseridos dentro da comunidade. A Eucaristia representa e realiza visivelmente a pertença ao corpo de Cristo e a copertença entre os cristãos. Então, olha só, a Eucaristia realiza a pertença ao corpo de Cristo. Então, pela Eucaristia, eu pertenço ao corpo de Cristo e a copertença entre os irmãos. Em torno da mesa eucarística se constituem e se encontram na unidade da única igreja as diversas igrejas locais. A reunião eucarística, portanto, exprime e realiza o nós eclesial da comunhão ciantório, da comunhão dos santos, na qual os fiéis são feitos partícipes da multiforme graça divina. O Ordo dos Bispos, ordinário do Sínodo dos Concílios de Toledo, no século VII, até o Cerimonial dos Bispos, promulgado em 84, manifesta a natureza litúrgica da Assembleia Sinodal, prevendo no seu início e como seu centro a celebração da Eucaristia e a entronização do Evangelho. Olha só. Então, desde o século VII, desde o Concílio de Toledo, no século VII, até o Cerimonial dos Bispos, de 84, manifesta essa natureza litúrgica da Assembleia Sinodal, prevendo no seu início e como seu centro a celebração da Eucaristia e a entronização do Evangelho. Por isso que o evangeliário é entronizado no início da celebração. Né? Às vezes a gente faz a entronização da palavra, mas liturgicamente a entronização da palavra é no começo. A gente quer fazer, às vezes, antes de iniciar as leituras, mas a entronização da palavra é naquele momento, quando, com o evangeliário adentrando solenemente a celebração com o padre que vai celebrar a Eucaristia. A unidade entre a Eucaristia e a palavra. A Eucaristia entre a unidade entre a Eucaristia e a palavra. A palavra de Deus, ela
nos leva à Eucaristia, e a Eucaristia é um gesto concreto à luz da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus. Então, a verdadeira sinodalidade da igreja, ela se manifesta na celebração, na celebração eucarística, que a comunidade, então, é convidada a realizar. A Comissão Teológica Internacional da Santa Sé, do Vaticano, apresenta em um artigo de seu estudo sobre a sinodalidade na vida e na missão da igreja, os elementos específicos da vida cristã, que formam o amor sinodal na Eucaristia, que é a fonte e o paradigma da espiritualidade e comunhão. Então, esse documento da Comissão Teológica Internacional, a CTI, intitulado Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja, apresenta alguns elementos característicos, alguns elementos específicos desse amor sinodal na Eucaristia. E a gente vai ver, então, esses elementos agora. O primeiro, sem dúvida, é a invocação da Trindade. A reunião eucarística inicia com a invocação da Santíssima Trindade, convocada pelo Pai, em virtude da Eucaristia. A igreja se torna, na efusão do Espírito Santo, o sacramento vivente de Cristo, que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. A unidade da Santíssima Trindade, na comunhão das 3 pessoas divinas, se manifesta na comunidade cristã, chamada a viver a união na verdade e na caridade, por meio do exercício dos respectivos dons e carismas recebidos do Espírito Santo em virtude do bem comum. Então, um elemento característico da celebração da Eucaristia, no contexto da sinodalidade, é essa invocação à Trindade. Por isso que a celebração da missa, então, começa com a invocação trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo que assim como a Trindade vive a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, também aquela comunidade que celebra a Eucaristia é chamada a viver a unidade. Então, a unidade da comunidade à luz da unidade da Trindade. Outro elemento, a reconciliação. A reunião eucarística propicia a comunhão através da reconciliação com Deus e com os irmãos. A confissão dos pecados celebra o amor misericordioso do Pai e exprime a vontade de não seguir a via da divisão causada pelo pecado, mas o caminho da unidade. Quando apresentares a tua oferta diante do altar, diz São Mateus, Jesus no Evangelho de Mateus, e te recordares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Portanto, os eventos sinodais implicam o reconhecimento das próprias fragilidades e o pedido do perdão recíproco. A reconciliação é o caminho para viver a nova evangelização. Portanto, é um elemento característico da celebração eucarística, é um elemento característico da celebração eucarística a reconciliação. Por isso que a gente tem também logo no início o chamado ato penitencial, né, momento de perdão, para a reconciliação. Porque não adianta, então, celebrar a Eucaristia se não estamos reconciliados com Deus e com os irmãos. Um outro elemento da celebração eucarística, a escuta da palavra de Deus. Na reunião eucarística, escuta-se a palavra de Deus para acolher sua mensagem, com esta iluminar o caminho. Aprende-se a escutar a voz de Deus, meditando a Escritura, especialmente o Evangelho, celebrando os sacramentos, sobretudo a Eucaristia, acolhendo os irmãos, especialmente os pobres. Quem exercita o ministério pastoral e é chamado a partir o pão da palavra junto ao pão eucarístico, deve conhecer a vida da comunidade para comunicar a mensagem de Deus no aqui e agora que esta vive. A estrutura dialógica da liturgia eucarística é o paradigma do discernimento comunitário. Antes de se escutarem uns aos outros, os discípulos devem escutar a palavra.
Então, um elemento importante na celebração eucarística é a escuta da voz de Deus, meditando a Escritura, sobretudo o Evangelho, né? Sobretudo o Evangelho. Então, essa escuta da palavra de Deus é um elemento característico também da celebração da Eucaristia. Outro elemento é a comunhão. A Eucaristia, ela cria comunhão e propicia a comunhão com Deus e com os irmãos. Gerada pelo Cristo, mediante o Espírito Santo, a comunhão é participada por homens e mulheres que, possuindo a mesma dignidade batizados, recebem do Pai e exercem com responsabilidade diversas vocações que brotam do batismo, da confirmação, da ordem sacra e de específicos dons do Espírito Santo, para formar um só corpo de dos muitos membros. A rica e livre convergência dessa pluralidade na unidade é aquilo que deve ser ativado nos eventos sinodais, né? Então, assim como na Eucaristia, nós temos o momento da comunhão, né? Que a Eucaristia ela cria a comunhão e propicia a comunhão, e essa comunhão ela é participada por todos, homens e mulheres, que possuem a mesma dignidade de batizados, portanto, uma pluralidade na unidade. Assim também acontece dentro da Igreja Sinodal. Não há sinodalidade sem essa unidade na diversidade. Essa é a palavra-chave para a gente entender a sinodalidade na igreja. Unidade na diversidade. Por fim, último elemento, a missão. Quando o padre diz, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Em latim, antigamente o padre dizia, ite missa est. A comunhão realizada pela Eucaristia impele a missão. Quem participa do corpo de Cristo é chamado a compartilhar com todos da sua alegre experiência. Todo evento sinodal impulsiona a igreja a sair do acampamento para levar Cristo aos homens que esperam a sua salvação. Santo Agostinho afirma que devemos ter um só coração e uma só alma no caminho para Deus. A unidade da comunidade não é verdadeira sem este telos, sem esse fim interior, que a igreja, pelas veredas do tempo em direção à meta escatológica de Deus, tudo em todos. É preciso deixar-se interpelar pela pergunta: como podemos ser verdadeiramente igreja sinodal se não vivemos em saída, em direção a todos, para ir juntos em direção a Deus? Olha só a pergunta interessante. Portanto, um elemento importantíssimo da reunião eucarística é a missão, a despedida. Há um canto antigo das comunidades que diz assim: agora que a missa termina, começa então nossa missão. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A missa, ela impele a missão. Uma igreja em saída, como dizia o Papa Francisco. Portanto, quem participa do corpo de Cristo é interpelado a sair de si. A sair de si. A viver a missão da igreja, a buscar essa igreja em saída, certo? A buscar essa igreja em saída para todos, ou para todas as pessoas. Portanto, vamos recordar os 5 elementos do amor sinodal na Eucaristia, que revelam esse amor pela Eucaristia. Quando a comunidade invoca a Trindade, quando a comunidade se reconcilia com Deus e com os irmãos, quando a comunidade escuta a palavra de Deus, quando a comunidade vive a comunhão entre si, a partilha eucarística, e, por fim, quando a comunidade realiza a missão. Esses elementos, então, são constitutivos desse amor sinodal pela Eucaristia. O que nos ensina o Concílio Vaticano II sobre tudo isso que a gente tem falado? A Constituição Sacrosanto Concílio, aprovada na segunda sessão em 63, insistiu sobremaneira na participação consciente, piedosa e ativa dos fiéis na celebração eucarística. Eu já falei sobre isso, né? A participação consciente, ativa, piedosa de todos os fiéis na celebração litúrgica. Mais do que isso,
implicitamente, porque sinodalidade não é propriamente um termo do concílio. Já falei para vocês também no último encontro que o termo sinodalidade não aparece no concílio, né, na letra do concílio. Entretanto, no espírito conciliar, já essa ideia. A proposta litúrgica, mais do que isso, implicitamente, a proposta litúrgica do Vaticano II era manifestar a igreja como corpo sinodal, ou seja, uma Assembleia do povo de Deus unida e vocacionada, já a caminhar junta, e não de maneira isolada. Então, assim como na celebração litúrgica, a comunidade é convidada a viver a unidade na diversidade, é chamada a viver a comunhão fraterna, na Igreja Sinodal também somos chamados a viver todo esse mistério, toda essa realidade. Olha só o que diz o texto da Sacrosanto Concílio, número 48. Abre aspas. A Igreja procura fazer com que os fiéis estejam presentes a este mistério, não como estranhos ou simples espectadores, mas como participantes, conscientes, piedosos e ativos. Olha só, isso é bonito. Estamos chamados a participar do mistério da celebração litúrgica, não como estranhos ou simples espectadores. Na Eucaristia, na celebração litúrgica, ninguém deve se comportar como um estranho, como simples espectador, mas como participante, consciente, ativo e piedoso. Deve entender o que se passa, instruir-se com a palavra de Deus e alimentar-se da mesa do corpo do Senhor. Dar graças a Deus, sabendo que a hóstia imaculada, oferecida não só pelas mãos dos sacerdotes, mas também pelos fiéis, representa o oferecimento cotidiano de si mesmos, até que se consuma, pela mediação de Cristo, a unidade com Deus e entre si. E Deus venha, enfim, a ser tudo em todos. Olha só o convite que a Sacrosanto Concílio faz sobre essa plena participação de todos os fiéis na liturgia. Continuando, falaremos agora sobre a relação entre Eucaristia e missão. E aqui trago uma outra citação de documentos. A gente tem trazido citações de documentos, porque conhecendo o texto, os textos que a igreja ensina sobre aquela doutrina, é mais fácil a gente então captar a mensagem daquilo que nos é ensinado. Trago um texto do Papa Bento XVI, intitulado Sacramento Caritatis, o sacramento da caridade. Ele é um texto sobre a Eucaristia, certo? É um texto sobre a Eucaristia. Olha só o que ele diz em relação à igreja entre a Eucaristia e a missão. Não podemos reservar para nós o amor que celebramos neste sacramento. Por sua natureza, pede para ser comunicado a todos. Aquilo de que o mundo tem necessidade é do amor de Deus, é de encontrar Cristo e acreditar nele. Por isso, diz o Papa, a Eucaristia é fonte e ápice não só da vida da igreja, mas também da sua missão. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Olha só o que diz o Papa. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Havemos também nós de poder dizer com convicção aos nossos irmãos: nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. Verdadeiramente, não há nada de mais belo do que encontrar e comunicar Cristo a todos. Aliás, a própria instituição da Eucaristia antecipa aquilo que constitui o cerne da missão de Jesus. Ele é o enviado do Pai para a redenção do mundo.
na última ceia, Jesus entrega aos seus discípulos o sacramento que atualiza o sacrifício que ele, em obediência ao Pai, fez de si mesmo, pela salvação de todos nós. Não podemos abeirar-nos da mesa eucarística, sem nos deixarmos arrastar pelo movimento da missão. Olha só o que diz o Papa. Não podemos nos aproximar da mesa da Eucaristia sem nos deixar arrastar pelo movimento da missão. Não pode participar da mesa da Eucaristia que não participa da missão da igreja. Que partindo do próprio coração de Deus, visa atingir todos os homens. Assim, a atenção missionária é parte constitutiva da forma eucarística da existência cristã. O que o Papa insiste nesse longo texto é sobre a relação próxima e íntima entre a Eucaristia e missão. Quem comunga tem que ser um missionário. Quem comunga tem que ser um missionário. Quem não é missionário comunga indignamente do corpo do Senhor. Porque Eucaristia e missão estão intimamente interligados entre si. E aqui a gente já entra em questões mais concretas. E a gente então, na primeira parte, já fizemos uma análise sobre os desafios, ou melhor, sobre a questão da Eucaristia, né? Conhecendo um pouco da doutrina da Eucaristia, a relação entre Eucaristia e sinodalidade, Eucaristia e missão, enfim. Agora a gente vai adentrar um pouco questões mais polêmicas, né? Envolvendo o tema da Eucaristia, que apresento uma das grandes polêmicas que o Papa Francisco enfrentou, quando ele publicou Amoris Laetitia, a exortação apostólica Amoris Laetitia. 2016, após o sínodo sobre a família, o Papa Francisco publicou Amoris Laetitia, que foi recebida em meio a muitas críticas, não no seu conjunto, mas sobretudo o capítulo 8º do texto. Então, a gente vai falar sobre o caminho sinodal da Amoris Laetitia e a comunhão sacramental. Precisamos retomar e aprofundar a abertura que o Papa Francisco deixa na exortação apostólica Amoris Laetitia para a comunhão eucarística aos casais que estão em uma nova união. Francisco provocou essa reflexão. Ademais, vale recordar que desde o Evangelii Gaudium, número 47, Francisco afirmou: a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um alimento para os fracos. Isso é importante. Qual é a concepção que a gente tem de Eucaristia? Qual é a concepção que a gente tem de Eucaristia? Muitas vezes a gente tem uma concepção de Eucaristia como um prêmio para os perfeitos, de somente os bons, de que somente os puros podem recebê-la. Só que o Papa Francisco já nos ensinou. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas a Eucaristia é um remédio e um alimento generoso para os fracos. A exortação apostólica Amoris Laetitia tem uma abertura importante em determinadas situações, após o devido discernimento pastoral, para o recebimento da penitência e da comunhão eucarística por casais que vivem em uma nova união, ao afirmar que, em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. O texto reconhece, retomando a Familiaris Consórcio de João Paulo II, que os casais que vivem uma nova união podem encontrar-se em situações muito diferentes. Nisso consiste o dever de discernir as situações, por exemplo, entre os que sofreram uma separação e os que a provocaram. É interessante que esse debate sobre a comunhão sacramental aos divorciados recasados, né, porque essa é a questão que a gente está trazendo primeiramente para refletir com vocês. A comunhão sacramental
aos divorciados recasados, aos casais de segunda união. Aqueles casais, então, que estão uma nova união, que deixaram as primeiras núpcias porque não deu certo o matrimônio, eles podem ou não comungar? Porque eles estão impedidos de comungar, eles têm primeiras núpcias, eles têm o primeiro casamento. Né? Eles estão impedidos pela lei de comungar. Como é que fica, então, a comunhão sacramental para esses casais nessa situação? O próprio João Paulo II já tinha dado abertura. Já da Familiaris Consórcio, quando ele diz que existem circunstâncias atenuantes e tem que ter um discernimento da situação. Por exemplo, entre os que sofreram uma separação e os que provocaram. Por exemplo, um casal se separou. Esse casal, ele tem um matrimônio. Marido e mulher tinham um matrimônio, se separaram. Não estão mais juntos. Mas, portanto, eles estão casados. O marido foi que se separou, arrumou outra mulher, né? Vamos supor o caso. O marido que se separou, ele saiu de casa porque ele arrumou uma outra companheira, uma outra mulher. E já está morando com ela. Portanto, ele está em uma segunda união. João Paulo II, na Familiaris Consórcio, ele diz, olha, aquele que provocou não tem o direito de comungar. Certo? Quem provocou a comunhão, quem provocou a separação, não tem o direito de comungar, porque ele provocou a separação. Quem sofreu a separação, vai dizer João Paulo II, se não arrumou, por exemplo, um outro marido ou uma outra mulher, decidiu estar só, decidiu viver a continência, João Paulo II vai dizer, tem o direito de comungar. A circunstância é diferente. O discernimento dos pastores. Então, quem sofre não tem o direito, quem provoca não tem o direito, quem sofre tem o direito de comungar se vive a castidade. Por exemplo, não procurou uma outra pessoa. Né? Não procurou uma outra pessoa. Isso já havia sido posto já desde João Paulo II. Só que o Papa Francisco ele trouxe uma outra problemática sobre a Eucaristia aos divorciados recasados. Reportando-se ao princípio da teologia moral, Francisco reitera na Amoris Laetitia. A Igreja possui sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão em situação chamada irregular vivam em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Porque assim que era a leitura que a igreja fazia em relação aos divorciados recasados, todo casal de segunda união está em pecado mortal, portanto, privado da comunhão. Ora, o Papa Francisco nos levou a refletir na Amoris Laetitia que cada caso é um caso. A gente não pode automaticamente usar a severidade da lei para condenar as pessoas, dizendo que é um casal de segunda união e, portanto, está inapto a comungar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou dizer para vocês uma coisa. Sobre a comunhão eucarística, a última instância é a consciência da pessoa. É a consciência da pessoa. Eu digo isso por experiência própria. Na paróquia que eu estou, quando cheguei aqui, me deparei com alguns casais que não têm o matrimônio, que não têm o matrimônio, na verdade, e comungavam. Ora, como pastor da comunidade, como pároco, meu dever qual é? É orientar. Com cada um desses casais eu fui chamando e orientando e dizendo, ora, a lei da igreja sobre a comunhão orienta isto. Mas a todos eles eu disse, mas é a tua consciência que decide. Não espere de mim
uma proibição severa dizendo, tu não pode comungar. Então, tanto que nunca proíbe ninguém de comungar. Ao contrário, tem casais que continuam comungando comigo, eu dou a comunhão. Por quê? O nosso dever enquanto pastor é orientar. Agora, se vai cumprir a lei, depende da consciência da pessoa. Então, o que aconteceu? Alguns casais atenderam, inclusive deixaram de comungar, teve gente que deixou de comungar, mas outros continuam comungando. Mas eles são conscientes sobre a lei. Eles são conscientes sobre a lei. Por quê? Repito, a última instância é a nossa consciência. E a nossa consciência é um sacrário inviolável. A nossa consciência é um sacrário inviolável. E nada deve decidir por nós. Nada deve decidir por nós. Quem decide é a minha consciência. Quem decide é a minha consciência. A nossa consciência é o último sacrário. É o sacrário inviolável. Onde as pessoas, olhando para a sua consciência, têm que chegar à conclusão. Certo? Esse é o primeiro ponto. Depois, então a igreja não pode também ser tão severa com essas pessoas, porque cada caso é um caso. Na Amoris Letícia, o Papa Francisco já apresentou itinerário. Acompanhar, discernir, orientar. É preciso acompanhar, é preciso discernir, orientar e decidir. Por isso que em relação à comunhão eucarística, cada caso é um caso. Na paróquia anterior que eu estava, fiz isso muitas vezes, discernindo situações de casais, inclusive teve situações de casais que eu liberei para comungar. Dou um exemplo. Na paróquia que eu estava, né, anterior, antes de vir a atual, na paróquia anterior, tinha um casal. Né? Esse casal, por exemplo, eu descobri, e aí ela tomou a iniciativa, ela queria comungar. E eu dei para fazer uma investigação com o casal sobre a vida do casal. Isto é, conversando com um e com o outro, separadamente, para que um não soubesse o conteúdo da conversa do outro, né, nem sabia o que eu perguntei. Eu fiz uma conversa, uma sondagem, e vi, ó, era um casal que não vivia mais como casal. Era um casal que vivia como irmãos. E por que ele nunca saiu de casa dela? A casa dela, mas ele nunca saiu da casa. Por quê? Porque ela não permitia ele sair. Por quê? Porque ele não tinha nenhum parente, ele é de outro estado. Ele veio para morar com ela na época e tudo. Eles viveram como casal um tempo, só que passou-se o tempo. Interessante a história. Passou-se o tempo, eles deixaram de conviver como casal e passaram a viver como irmãos. Se respeitavam, se gostavam, mas não tinha a vivência de casal. Eles não se consideravam marido e mulher. Eles se consideravam irmão e irmã. Ora, a esse casal, eu disse, a gente vai exigir que eles casem? Não. Eu disse, estão liberados para a comunhão. Os dois comungam até hoje. E até hoje vivem na casa como irmãos. Então, assim, em relação a essa situação exposta, a sinodalidade nos ajuda a isso, a pensar com sabedoria, com discernimento, com misericórdia. Não simplesmente querer condenar as pessoas, não simplesmente querer dizer, tu estás em pecado mortal, porque tem gente que tem prazer nisso, né? Assim como os protestantes têm prazer em invocar o nome do diabo, tem gente que tem prazer em dizer, eu estou com pecado mortal. Ou então tem esse pecado mortal. Eu corto muito isso quando tem gente que me procura para comungar, para confessar. Tem gente que já teve jovens que me procuraram para confessar. Padre, eu quero confessar porque eu tenho pecado mortal.
Eu digo, o que é um pecado mortal? Não sei. Eu digo, como é que tu sabe que tu tem pecado mortal? Parece que as pessoas têm prazer em dizer que está em pecado mortal, né? A pessoa, eu estou em pecado mortal. Eu perguntei para a pessoa, mas o que é pecado mortal? Ela já não sabe mais dizer o que é pecado mortal. Eu digo, como é que tu sabe? Gente, a gente não sabe. Quem vai dizer? A gente apresenta o pecado. Quem vai dizer se é pecado mortal ou venial é o padre. Porque ele que tem a sabedoria, o discernimento pela doutrina da igreja para dizer se aquele pecado é mortal ou venial, até porque não tem lista de pecado. Ah, esse pecado é mortal, esse pecado é venial. Não tem lista de pecado. É o discernimento do padre que vai dizer. Pela matéria grave, pela circunstância, pela intenção da pessoa. Né? Então tem gente que tem prazer em condenar. A igreja sinodal não é a igreja da condenação. A gente tem que superar essa mentalidade de condenação que afasta as pessoas dos sacramentos. Né? A gente tem mania de querer afastar as pessoas do batismo e agora parece que a gente tem mania de querer afastar as pessoas da comunhão. Não. A comunhão é para todos. É para todos. Né? Bom, outro ponto polêmico é a idolatria da hóstia consagrada. Para muitos, a hóstia consagrada tornou-se um objeto suficiente por si mesmo. Para alguns, a hóstia tornou-se um amuleto. Ou exatamente como prevê o modelo de pastoral secularista, se a salvação é individual, não se valoriza mais o aspecto da refeição e da ceia, mas sim o subjetivo, a emoção, que alimenta pensamentos do tipo: a salvação é individual, cada um vele pela sua. Ora, ninguém se salva sozinho. Essa ideia de que a salvação é individual está errado. A salvação é individual. Gente, ninguém se salva sozinho, nós somos comunidade. Nós somos igreja. Ninguém é uma ilha. Eu não posso me achar o super-homem e dizer eu me salvo sozinho. Isso é erro. Erro quem acha que a salvação é individual. Ninguém se salva sozinho. A salvação é comunitária. A gente se salva em comunidade. A esse fator soma-se uma compreensão errada da Eucaristia com uma espécie de amuleto sagrado, sem a qual é impossível se salvar. Então tem gente, isso aqui é um problema muito grande, porque isso a gente fala de idolatria da hóstia consagrada, porque para muitos a Eucaristia é um objeto, é um amuleto que por si só é capaz de me salvar. Contra esses maníacos, contra esses loucos pela Eucaristia, a igreja até estipulou uma regra. Porque tem gente, tem louco, que acha que a salvação se dá mediante a quantidade de hóstias que eu comungo no domingo. Tem muitas pessoas por aí que se empanturram de hóstia. Tem muita gente que vai para o inferno com o bucho cheio de hóstia. Já digo para vocês. Tem muita gente que vai para o inferno com a barriga cheia de hóstia. Porque não é a quantidade de hóstia que eu comungo que me salva. É por isso que a igreja estipula limites, que creio que, não sei se vocês sabem disso, né? Quantas missas não. Quantas vezes no domingo eu posso comungar? Somente 2 vezes. Acho que a gente sabe disso, né? No domingo, eu só posso comungar 2 vezes. Ah, eu fui acompanhar o padre no interior. E o padre celebrou 5 missas. Eu vou comungar aí nas 5 missas? Não. Só em 2. E as 3? Eu participo da missa, eu respondo à missa, mas na hora da comunhão eu não me levanto. Porque no domingo eu só posso comungar até 2 vezes. Até 2 vezes. Por exemplo, eu fui na missa do domingo de manhã. Tudo bem. E fui na domingo à noite.
Eu sou obrigado a comungar na missa domingo à noite? Não, porque eu já comunguei de manhã. Eu participei da missa. Eu posso ir na missa e não comungar. Mas se eu quero comungar, eu posso? Posso, porque o meu limite é até 2 vezes por domingo. Não posso de uma terceira vez, não posso ir numa terceira missa para querer comungar, porque tem gente, acreditem, tem gente por aí que se deixar, assiste 10 missas no domingo só para comungar nas 10 missas. Só para comungar nas 10 missas. Isso é idolatria da hóstia. Isso é idolatria da hóstia. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Desafios pastorais, no que se refere à Eucaristia. Desafios pastorais. O primeiro, o comércio religioso. Na atualidade, tanto quanto na Idade Média, antes de Trento, voltam-se os ostensórios, por exemplo, de todos os modelos e de todos os modelos possíveis e imagináveis, e todos os preços possíveis, sob a argumentação de que para Jesus é preciso que seja sempre o melhor. Infelizmente, a igreja ela vive nesse comércio religioso. Olha os preços dos objetos litúrgicos, são caríssimos. Tem ostensório de 50 mil. Tem ostensório de 50 mil. E tem padre que cai nessa fissura, que explora muitas vezes a comunidade, que diz, não, aí o povo já devolve o dízimo, aí o povo já contribui com o festejo, mas agora faz uma campanha para comprar um ostensório de 50 mil reais, aí utiliza um argumento sensacionalista. Ah, para Jesus tem que ser sempre o melhor. Então é o mais caro. É o mais caro. A gente tem que ter cuidado com esse comércio religioso que nos escraviza. Que nos escraviza. E leva a uma má compreensão da Eucaristia. Não estou dizendo que para Jesus é o pior. Mas que a gente tem que ter uma sensação. Mas tem que ter uma sensatez. O padre não pode correr o risco de se a comunidade tem 20 mil de dízimo, o padre pode cair na besteira de querer comprar um ostensório de 50 mil reais. Né? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Não é sobre o pretexto que para Jesus é sempre o melhor. Não. Então, esse comércio religioso que existe dentro da igreja, temos que ter muito cuidado, pois muitas vezes ele afeta a compreensão da Eucaristia. A Eucaristia como um espetáculo. A gente olha os ostensórios por aí, alguns ostensórios, alguns objetos litúrgicos, mas parece coisas da Idade Média do que do tempo de Jesus. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Um outro desafio pastoral em relação à Eucaristia que a gente enfrenta hoje é o culto à pessoa. O culto à personalidade. Não se participa mais da Eucaristia tendo-a como referencial para a vida cristã, que atualiza o sacrifício de Cristo. Jesus quase que se torna um mero apêndice. Ao contrário, participa-se da missa do Padre X e não do Padre Y. Porque o Padre X é mais ungido. E o X, o Padre X, normalmente carrega consigo o seu próprio ostensório, que passa a ser fonte dos milagres e das curas. Então, que cura é o ostensório. Não é Jesus Cristo propriamente dito. Que cura é o Padre. Tem leigo, tem fiel que pensa assim. Ah, eu prefiro a missa do Padre Y do que a do Padre X. Ah, eu gosto mais da missa do Padre Fulano, porque o Padre Fulano é mais ungido do que o Padre Beltrano. Mas não é a mesma missa? A gente desconfia da própria missa para querer enaltecer a pessoa. Para querer enaltecer a pessoa. Pior ainda, é na fila da comunhão. É na fila da comunhão. Quando
a gente vê que pessoas deixam de comungar com o ministro da Eucaristia para comungar com o padre. Como se a Eucaristia que o padre distribui é melhor que a Eucaristia que o ministro distribui. Isso a gente blasfema contra a Eucaristia. Quem deixa, porque já vi isso, eu sou padre, eu sei. Eu já vi isso de gente que entrou numa fila, quando viu que era o ministro que ia distribuir, mudou de fila, procurou a fila do padre. Uma pessoa dessa peca contra a Eucaristia, porque acha que a Eucaristia tem hierarquia. A Eucaristia que o padre distribui é melhor que a Eucaristia que o ministro distribui. Gente, isso aqui, uma pessoa dessa está em pecado. E aí eu digo, está em pecado mortal. Está em pecado mortal. Né? Então, é não compreender o mistério da Eucaristia. É não compreender o mistério da Eucaristia. Não podem, não, jamais façam isso. Jamais façam isso. Ah, porque eu prefiro comungar com o padre. Não, não é o padre, é a Eucaristia. O culto não é a personalidade. O culto é ao sacramento. Se tu faz isso, tu está buscando o padre, não está buscando a Eucaristia. Certo? É um erro grave que tem que ser corrigido. Um outro problema, o comprometimento do sentido de pertença. Como derivação da anterior, os fiéis não se sentem mais participantes da comunidade X ou Y, mas passam a participar, ainda mais com a facilidade de locomoção de hoje, né? Onde se derramam as curas e milagres. A expressão paroquiano quase entra em desuso. Vai-se para onde se quer, ou aonde está o Padre X. Aliás, alguns até anunciam suas agendas nas redes sociais. Lá a banda é animada e faz cantar, pular, vibrar, chorar. Mas sempre tendo como parâmetro o meu problema. O nosso já não existe. Talvez nas nossas cidades do interior, isso não sejam tão visíveis. Mas nas cidades, mas nas paróquias urbanas, nas grandes cidades, a gente vê isso claramente. São Luís, por exemplo. Então, tem popularizado uma adoração lá na Igreja dos Remédios. Aí tem gente que sai do Maiobão lá para a Igreja dos Remédios no centro. Olha a distância. Tem uma paróquia lá no Maiobão, exemplo. Tem uma paróquia lá no Maiobão, tem adoração lá no Maiobão, mas a adoração lá, sei lá, da Igreja dos Remédios, um exemplo, gente, só um exemplo que eu estou dando, ou de outra paróquia, é mais bonita do que outro lugar. Ou seja, não tem sentimento de pertença, não tem territorialidade. As pessoas vão de modo mais agradar a elas. Isso é comum nos centros urbanos. Eu vou nessa paróquia porque essa paróquia me agrada. Eu não vou nessa paróquia porque essa paróquia não me agrada. Às vezes a paróquia é no meu bairro, mas ela não me agrada. O que me agrada é o que fulano me oferta lá na paróquia X. Eu dou o exemplo do Frei Gilson. Tem pessoas que levantam durante a quaresma, ou a quaresma da Páscoa, ou a quaresma de São Miguel. Tem gente que levanta todas as madrugadas, 4 horas da manhã, para rezar o terço. Mas se marca um terço na comunidade dela, 19h30, ela não vai. Ela não vai. Eu pergunto, é o terço ou é a pessoa? Não é o terço, é a pessoa. É porque é o Frei Gilson. Eu duvido se eu marcar um terço 4 horas da manhã, se não vai estar eu sozinho. Se eu marcar um terço, eu não marco porque eu sei que eu vou rezar sozinho, mas se eu marcar um terço 4 horas da manhã, eu vou estar lá sozinho. Porque não é o terço, é a pessoa.
É o Frei Gilson. É o Frei Gilson. Então, para o Frei Gilson reuniu mais de 2 milhões de pessoas na madrugada. Mas eu pergunto, é o texto ou é a pessoa? Né? É a pessoa. Então, tem que ter cuidado com esse comprometimento, essa pertença. Né? Tem que ter cuidado com essa pertença. Depois, a infantilização da fé. Esse tipo de prática, né, devocionista, gente, a devoção é importante, mas o devocionismo nos adoece. O Wilson levantou a mão. E padre, não entra essa questão de as pessoas também, né, gostam desses mais de público, é porque também a questão, né, eu ficava falando isso com os meninos, que quer escutar aquilo que o Frei Gilson vai dizer, quer escutar o que elas querem ver, escutar, né, aquela situação na vida delas, né. Então, entra muito isso, né, elas querem saber daquilo. Perfeito. É o mercado religioso. Ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir. Ah, eu vou na pregação, eu vou na missa de fulano, eu vou ouvir a pregação de fulano, porque no fundo ele diz aquilo que me agrada. Ele toca na minha ferida. É como os protestantes fazem, gente. Os protestantes fazem. Aí eles dizem que eles dizem que eles fazem profecia, né? Aí uma multidão de gente, eles dizem, eu sei que tem gente, eu sei que tem pessoas aqui que estão doentes. No meio de uma multidão que não tem doente, que não está doente. Eu sei que tem pessoas que estão com crise financeira. No meio de uma multidão que não tem crise financeira. Então eles dizem o óbvio. Aí eles dizem que estão fazendo adivinhações. Dizendo o óbvio, eles dizem que estão dizendo adivinhações. Aí eles começam a pregar, tocando a sensibilidade das pessoas, dizendo, vem para cá que tu vai ganhar muito dinheiro, adore o Senhor que o Senhor vai te recompensar, vai ganhar muito dinheiro. Quem não quer ganhar dinheiro? Vem para cá que tu vai ser curado. Quem não quer ser curado? Porque quando os protestantes mais, entre aspas, convertem pessoas no leito de morte, ora, a pessoa está doente, está quase morrendo, né? A pessoa está doente e está quase morrendo, está à beira da morte. Aí eles dizem assim, se converta e tu vai ser curada e tu vai se salvar. Ora, a pessoa está doente, quem é que não quer ser salva? Logo ela se converte, pela pressão psicológica. E ela está com leito de morte. Ela sabe que ela vai morrer. Eles não te converte, tu vai se salvar. Quem não quer se salvar? A pessoa adere àquela religião, não é por fé, é por medo. Porque tem medo de não aceitar e acontecer algo com ela. A pressão psicológica. A pressão psicológica. Então ela não adere pela fé, ela adere pelo medo. Ela adere pelo medo. Né? Além dessa infantilização da fé que o Luiz colocou, que é outro ponto que a gente está colocando aí. Né? Pelo discurso. Né? Pelo discurso. Então, são problemas que a gente tem em relação à Eucaristia. Então, a infantilização da fé, esse tipo de prática induz os fiéis a pouca ou nenhuma compreensão sobre o real e o verdadeiro sentido do mistério eucarístico. E promove uma fé baseada tão somente na emoção, naturalmente no tempo presente. Perde-se, no fundo, não só a perspectiva do memorial que se atualiza, mas também escatológica, ou seja, a salvação passa a ser compreendida como um prêmio individual, completamente descaracterizada e descompromissada com as situações concretas deste mundo, o qual, inclusive, é preciso ignorar para chegar ao céu. O que está dizendo aí? O problema do devocionismo, a infantilização da fé. Eu falava, a devoção é importante, mas o devocionismo é uma doença. O devocionismo é uma doença. E há muito devocionismo com a Eucaristia, que adoece a compreensão da Eucaristia. Que adoece a compreensão da Eucaristia. Cuidado com a celebração eucarística, né? Cuidado com a celebração eucarística. Para muitos fiéis, diz o documento final, a Eucaristia dominical é o único contato com a igreja. Isso aqui é muito forte, gente. Para muitos fiéis,
A Eucaristia é o único contato que ela tem com a igreja, a Eucaristia dominical. Porque, de fato, tem gente que só vai na igreja de domingo a domingo. Tem gente que só vai à igreja de domingo a domingo, e tem gente que só tem contato com a igreja por causa da missa. Portanto, cuidar da sua celebração do melhor modo, com particular atenção à homilia, que é um cuidado que nós pastores temos que ter, cuidado com a homilia, porque cada vez mais os leigos exigem boas homilias, homilias de fato que condizentes com o evangelho. É o melhor modo de cuidar da celebração eucarística. Essa participação ativa de todos é decisivo para a sinodalidade. Na missa, de fato, ela acontece como uma graça concedida do alto, antes de ser o resultado dos nossos esforços. Sob a presidência de um e graças ao ministério de alguns, todos podem participar da dupla mesa da palavra e do pão. O dom da comunhão, da missão e da participação, os três eixos portadores da sinodalidade, aquelas três palavras-chave, comunhão, missão e participação, realiza-se e renova-se em cada Eucaristia. Então, a comunhão, a missão e a participação se realiza e se renova na Eucaristia. Portanto, eu digo que na Igreja Sinodal, o cuidado com a celebração eucarística é fundamental. Missas bem preparadas, missas bem celebradas, igrejas bem cuidadas, igrejas bem ornamentadas, certo? Igrejas bem preservadas, o cuidado, ministérios bem preparados, ministério de leitor, ministério de canto. Gente, a celebração da Eucaristia não permite improviso. A celebração da Eucaristia não permite improviso. O cuidado com a celebração eucarística. Nós que somos responsáveis, porque eu creio que todos nós aqui diretamente somos responsáveis pela celebração eucarística, do canto, dos ministérios, nas tarefas, seja na limpeza da igreja, na ornamentação da igreja. Esse cuidado com a celebração eucarística faz a igreja sinodal. Para finalizar, uma reflexão. Diante desse apelo que nos foi apresentado, surge imediatamente a pergunta: as nossas assembleias dominicais são uma imagem correta da sinodalidade da igreja, onde todos se sentem participantes, membros de um único corpo, celebrante, e cada um empenhado em dar uma imagem correta do corpo de Cristo? A Eucaristia dominical, como ápice de todo culto cristão, é chamada a manifestar a forma da igreja e seu estilo de agir. Então, essa reflexão para a gente finalizar. Será se as nossas assembleias dominicais são uma imagem da igreja sinodal? Onde todos se sentem participantes, membros do corpo de Cristo, celebrantes, cada um empenhado a dar uma imagem correta do corpo de Cristo? Eu acho que a gente tem que sair desse encontro hoje, cada um olhando para a sua assembleia dominical. Porque cada um aqui participa de uma assembleia dominical, né? Cada um aqui participa de uma assembleia dominical. Cada um olhando para as suas assembleias dominicais. Certo? Bom, temos 10 minutos para finalizar, e aqui eu termino essa exposição, certo? E aí, nesses 10 minutos finais, ressonâncias. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Nesses 10 minutos, que seja breve, para que a gente também, outras pessoas possam falar. Nesses 10 minutos finais, vamos ouvi-los, deixar um espaço também para o diálogo. À luz daquilo que tudo que foi refletido, partilhado, alguém tem alguma coisa a dizer, acrescentar, a perguntar? Fiquemos à vontade. Certo? Tereza havia comentado, eles não vão ouvir a palavra de Deus, vão ouvir o que o padre tal vai falar. É, de fato, aquilo que a gente já havia comentado. O culto, não a palavra, não a Eucaristia, mas o culto